Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo e numerólogo e também terapeuta. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o poder que a vontade tem no próprio cosmos, no próprio universo e, claro, se expressando através da nossa experiência humana. As tradições antigas definem a vontade como talvez o ápice da experiência humana, como se fosse a energia mais espiritual, mais divina, o que algumas literaturas chamam de eu real. Então a vontade, fazendo uma breve separação aqui da força do desejo, que seria uma força que atuaria mais aqui no plano da matéria, que traria a nossa consciência mais para o plano físico, para o plano emocional, para o plano mental, enquanto que a vontade atuaria mais num nível, digamos assim, superior, em outras palavras, mais profundo. Então a vontade seria esse princípio universal que, claro, vem lá dos inícios do cosmos, do universo, porque por uma vontade superior, suprema e misteriosa, tudo começou a se mover, tudo começou a existir, a tomar uma forma e tudo começou a se materializar, e esse processo, claro, tem durado aí alguns bilhões de anos. Então a vontade seria esse poder, um dos poderes que movem o universo. E claro, nós como seres humanos podemos ascender também, ou nós podemos entrar para dentro nas nossas raízes espirituais e entrarmos em contato com esse poder. Então o desejo seria mais uma força que atua aqui no plano da matéria, em toda a natureza. Já o espírito, então, seria essa força mais divina que conduz a todo ser humano à evolução. Então esse poder que move o universo e que algumas literaturas, como falei, chamam de eu real, o sol central do ser humano, chamam de eu divino, eu sou, enfim, cada tradição vai chamar de uma forma. Essa força, quando colocada em prática, aqui na nossa experiência cotidiana, na nossa experiência terrena, quando nós colocamos essa força, esse poder na realidade, com P maiúsculo, né, um poder que é de um plano espiritual, isso vai gerando uma espécie de um imã. É como se a vontade ela vai criando inclusive matéria. Como assim? Né? Agora nós podemos criar coisas com o poder do nosso pensamento? Não seria tanto isso, mas a força espiritual ela tem essa capacidade de gerar um eletromagnetismo muito poderoso, que, como eu falei, faz com que a gente atraia certas situações, certas coisas que, claro, vamos vivenciar de acordo com esse imã, de acordo com esse poder, que seria o poder da vontade. E quanto mais nós atuamos com esse poder da vontade, principalmente para ordenar a nossa experiência material, a experiência física, o nosso corpo físico, a experiência emocional, a experiência mental, quanto mais nós vamos aplicando esse poder da vontade sobre a nossa personalidade, mais força nós vamos tendo para atuar aqui nesse plano manifestado. E cada vez mais atenção também, que é uma das faculdades dos grandes e grandes sábios, né? Uma atenção plena. Essa atenção plena ela só existe se nós conseguimos colocar a vontade atuando sobre a nossa personalidade, sobre os aspectos materiais, como falei, emocionais, mentais e o nosso próprio corpo físico. Então, se nós quisermos ter mais energia, se nós quisermos ter um corpo resistente, se nós quisermos ter uma mente determinada, concentrada, atenta, se nós quisermos ter um plano emocional equilibrado, sereno, nós vamos ter que aplicar esse poder da vontade. E que não é lá de cima para baixo, é de dentro para fora. Se nós observarmos a natureza, a flor desabrocha de dentro para fora, a semente dentro da terra nasce de dentro para fora. A nascente no alto de uma montanha, a água vem de dentro para fora. Então, se nós observarmos a natureza, e claro, nós como seres humanos inseridos dentro da natureza, nós vamos ver que talvez esses poderes atuariam da mesma maneira. A própria Helena Blavatsky, né, a grande filósofa esoterista e ocultista do século XIX, dizia o universo ele é governado de dentro para fora. E por que não nós também não seríamos governados de dentro para fora? A vontade, então, talvez seria esse ápice do ser humano, né? As tradições, principalmente orientais, definem que essa seria a principal força que nós temos que ascender. Por quê? Porque, como falei,
é uma força que move, né? É um poder que move o universo. O universo nasce por um poder. Então, esse poder da vontade, como já falei, ele se diferencia do desejo. Por quê? Porque o desejo ele é um repuxo para a matéria. Nós desejamos comer, beber, descansar, desejamos posições dentro da sociedade, desejamos bens materiais, etc, etc. É uma força que atua aqui nesse plano. E ela não é ruim, é a força desse plano. Agora, a vontade seria quando já esse desejo já começa a atuar de forma transmutada num outro plano, ou seja, quando nós levamos para dentro esses desejos e já canalizamos esses desejos, vamos dizer assim, de uma maneira espiritual. E aí o desejo vai se transmutando em vontade. Portanto, sem vontade e sem todos os outros princípios espirituais que precisamos acessar, nós não vamos ter uma experiência mais espiritualizada. Nós precisamos ascender a esses poderes. E como falei, talvez a vontade é o que de fato coordenaria toda a estrutura humana e que, claro, poderia levar o ser humano também à felicidade. Porque enquanto nós não deixarmos que nós literalmente deixemos a nossa vida sendo regida por um princípio de vontade, e uma vontade muito profunda, e uma vontade muito luminosa, como também vários pensadores, sábias de todos os tempos dizem, nós não vamos vivenciar a felicidade. Porque se só deixamos os desejos, os instintos, os medos, os egoísmos nos coordenarem a todo momento, essa é a experiência de infelicidade. Só que se nós levarmos a nossa consciência lá para o centro, lá para a raiz, lá para dentro, para o mais profundo da nossa alma, lá estaria esperando a vontade suprema, e que seria como um fio invisível que liga a todos os seres, né? Como se fosse um fio com várias pérolas, só que esse fio invisível que liga todas as pérolas seria aí o poder da vontade. Então a ideia desse vídeo, né, é fazer com que a gente saiba diferenciar quando a gente está sendo regido pelo desejo e quando que nós estamos sendo regidos pela vontade. Porque a vontade, ela nasce no silêncio. Já o desejo, ele precisa se expressar, falar, contar. O desejo é muito para fora, como se fosse um rio assim muito raso, que faz muito barulho. O desejo é um oceano profundo e que fica em silêncio. E quando nós vamos atuar com vontade de novo, nós não vamos atuar contando para todo mundo, dizendo o que a gente vai fazer, porque no fundo, se nós ficamos dizendo demais o que nós vamos fazer, no fundo, não é determinação, não é vontade, é uma certa insegurança. Então fiquemos atentos, é a experiência humana, a gente oscila muito, né, entre a vontade e o desejo, mas claro, como já falei, o ideal é que nós fiquemos mais atentos e mais amigos desse poder, que é um poder tremendo, que justamente deu origem ao cosmos. A ciência vai explicar com o Big Bang, as literaturas sagradas vão explicar com um ponto de luz, o verbo, como um amanhecer do sol sereno, tranquilo. Cada tradição em cada época vai explicar da sua forma. Mas que a gente possa de fato aí viver com mais vontade para experienciar cada vez mais essa experiência de felicidade. Então, se você gostou, como sempre, desse vídeo, né, deixe seu gostei, isso faz com que esse tema aqui dentro da plataforma do YouTube chegue a mais pessoas. Se não é inscrito ou inscrita ainda no canal, por gentileza se inscreva e e ative as notificações, ative o sininho. E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço.